Boa noite a quem está chegando. Professora Paula Schumer, pessoal da Saveri Contabilidade, Renata Silva, todos e todas que estão chegando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um grande abraço, professora Paula. Hoje a gente vai falar sobre a implementação do marco regulatório do Miroski, né, na cidade de Florianópolis, a experiência da Cíntia Mendonça, ela que é do Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis, tem um trabalho sensacional lá, e agora também co-vereadora pelo PSOL lá na cidade. Então, na capital catarinense vai ser muito interessante. A Cíntia que tem uma baita experiência, né? Nos conhecemos há algum tempo no curso sobre o marco regulatório que fizemos aqui em Salvador. E depois ela também, né, cada um na sua caminhada, multiplicando o marco regulatório por aí, a gente sempre se encontrando nos espaços. E hoje convidei ela para vir aqui falar dessa experiência, né, de implementação do marco regulatório em Florianópolis, uma história muito interessante e também, né, da atuação do Fórum de Políticas Públicas e da plataforma Miroski em Santa Catarina também, que está se formando. Então vamos só aguardar. Ela já está por aqui, já estou avisando para ela pra chegar por aqui. Já avisando, ela tá vindo por aqui. Exatamente, a professora Paula está aqui colocando que assim nos conhecemos nessa capacitação que foi promovida pela ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais para Multiplicadores do Marco Regulatório. Nós nos encontramos nessa capacitação e depois seguimos aí articulando e em parceria. Pronto, nossa convidada já está por aqui. Poder contar com a Cíntia. Vamos lá, já convidando, olha só. Cíntia Mendonça, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Obrigada, Lucas, pelo convite. Estamos aí para trocar uma ideia. Tá ouvindo? Tá Tô legal o sim, som? tô te ouvindo bem. Tá? Então, agradecer muito aí pelo convite, né? Para a gente poder resgatar essa história e trocar uma ideia aí sobre o Miroc de Florianópolis. Muito Saudando todo mundo que está aí também acompanhando. Professora Paula, boa noite. isso. Então, Cíntia, eu falava pro pessoal aqui que a gente se conheceu justamente no curso da ABONG, né, da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, sobre o marco regulatório, e da minha admiração também pela sua trajetória, pelo que você vem fazendo aí no Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis, e agora também reconhecido, né, reconhecida a sua trajetória, agora também como co-vereadora na cidade de Florianópolis, e além de tudo isso, alguém que tem acompanhado muito essa implementação do marco regulatório. Então, uma felicidade muito grande ter você por aqui, né? Como eu disse, admiro bastante sua caminhada e acho importante você também poder dividir isso com o nosso público. Opa, tendo alguma coisinha de... Você não está me ouvindo, Cíntia? Tem alguma coisinha de Estou comunicação aí? ouvindo. Travou para mim, mas agora voltou ao normal. Acho que foi a internet. E, então, a gente tem uma tradição que geralmente apresenta os nossos convidados ou convidadas, eu digo, né, de intenção, anuncio, passo a bola para você se apresentar um pouco da sua trajetória, o que você tem feito, de que lugar você está falando, enfim, se apresenta então para o nosso público aqui da Rádio Que Legal. Uhum. Tá bom, então, eu sou a Cíntia Mendonça, né, aqui de Florianópolis. Eu sou administradora, né, e trabalhei durante 5 anos numa organização da sociedade civil aqui em Florianópolis, que atende crianças e adolescentes, né, e foi aí que eu consegui mergulhar de cabeça, né, na política da assistência social, da criança e adolescente, e me envolvi através dessas políticas que a organização atuava, né, nessas instâncias de conselhos de direito e também na articulação do Fórum de Políticas Públicas aqui em Florianópolis, né? Também, recentemente, né, consegui concluir um mestrado, uma dissertação que traz à tona, né, todo o histórico de construção democrática na cidade de Florianópolis, como que foi esse processo, né, de interlocução, intersetorialidade entre conselhos. Então, foi em 2019 eu consegui apresentar com muita alegria, né, essa dissertação que traz um acúmulo da participação na cidade de Florianópolis. Então, né, eu sou administradora, sou mãe, né,
atuei durante muitos anos ali em relação às políticas públicas, junto ao Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis, continuo, mas não agora nesse momento como coordenadora do colegiado, mas sim junto, né, com o colegiado, dando esse apoio. E atualmente eu estou exercendo aí um cargo de co-vereança numa mandata coletiva, né, de coletiva Bem Viver, que a gente chama aqui em Florianópolis. Então foi muito engraçado, Lucas, porque da mobilização popular, da mobilização por direitos de políticas, né, nesses espaços de cobrança mesmo, de fiscalização, controle social das políticas públicas e diálogo com a prefeitura. E várias vezes a gente esteve aqui na Câmara Municipal cobrando, exigindo, né, orçamento, acompanhando, fiscalizando e pautando a cidade, não só na Câmara Municipal. Eu estou aqui falando nesse momento da Câmara, né, mas também da Prefeitura. E agora, de repente, o Fórum de Políticas Públicas entra dentro desse espaço, que antes a gente vinha para bater, também, né, para exigir e para avançar aí, nessa cobrança, nessa fiscalização. Então, né, acaba que a coletiva Bem Viver também é fruto, né, toda essa articulação e mobilização na cidade, né, exigindo que a sociedade civil, as organizações da sociedade civil pudessem atuar de uma forma com valor, né, que pudesse atuar com justiça, que pudesse atuar com respeito e também que exigindo, né, que os conselhos de políticas públicas pudessem exercer as suas funções, né, com tranquilidade, né, e não com perseguição, enfim. Essa é um pouquinho da Cíntia, né, da administração, da participação popular, né, agora na Câmara Municipal de Florianópolis, mas a gente não se ilude aqui, né, então a gente sabe que esse lugar serve só também de ponte, né, para que a gente consiga continuar mobilizando e construindo poder popular, que é para isso que a gente está aí nessa luta, né, fortalecendo a sociedade civil, e não aqui a Câmara ser um fim por si só. Né? Então, seria um pouquinho também, como disse o companheiro Lucas, né? Participei de várias formações no Miroski, né? Nacional da plataforma, conheci pessoas incríveis, né? Como o próprio Lucas aí, né? Muita gente debatendo essa pauta. E eu estava até olhando, assim, inclusive deixamos alguns registros, né? Dentro do Fórum de Políticas Públicas sobre esse espaço, sobre toda essa trajetória. Então, é importante a gente poder debater um pouquinho, sim. Muito bom, Cíntia. Você que tem uma trajetória muito aguerrida, né, de participação popular na defesa dos movimentos, da participação popular, das questões de gênero também, das mulheres, enfim, você tem um trabalho também com as mulheres indígenas, enfim, né, discutindo toda a questão do bem viver, do ecossocialismo, e eu parabenizo você, sou muito fã aí da sua trajetória, já lhe disse isso pessoalmente, lhe digo aqui, né, de público. Mas queria já entrar aqui no nosso bate-papo sobre o marco regulatório em Florianópolis. Eu me lembro de certa vez a gente ter conversado sobre o primeiro decreto que houve na cidade de Florianópolis, de como ele não era legal, né? De como ele apresentava as coisas não tão legais. Mas diante da média, né, de que de fato a gente tem uma média muito ruim mesmo, os decretos reguladores são muito ruins, enfim, na média, ele não se destacava tão negativamente diante desse cenário, mas obviamente que ele causava problemas para as organizações práticas no dia a dia na capital catarinense. Fala para a gente um pouco desse primeiro cenário, desse decreto 17.361 de 2017, né, que acabou sofrendo várias emendas, vários ajustes, enfim. Vamos falar um pouquinho desse cenário anterior, depois desse decreto foi substituído, mas vamos falar primeiro desse decreto, desse cenário anterior do primeiro decreto de 2017. É isso mesmo, Lucas. Obrigada até por trazer, né, à tona essa construção do bem viver, é uma construção que eu faço desde 2017 na cidade de Florianópolis, apoiando a luta da terra indígena Morro dos Cavalos. A gente tem uma ligação bem forte, né, também através do programa de resistência das comunidades agroecológicas do bem viver, que liga, né, o plantio da terra indígena com a cidade de Florianópolis, também o levante feminista. Então a gente coloca mesmo a natureza como centralidade na nossa luta e a gente está aí organizando, e esse final de semana, até fazer uma adenda aqui, essa semana passada a gente lançou o movimento social Bem Viver com muita satisfação em cima de todo esse acúmulo, né, de 3, 4 anos que a gente vem construindo aí, não só em Florianópolis, mas no Brasil, né? Então, obrigada por lembrar, né, que as nossas raízes são raízes da ancestralidade da luta indígena e que a gente luta contra todo tipo de exploração, opressão e destruição da natureza. Então, para nós isso é central. E
o que é transversal a isso tudo é a participação. Acreditamos que para que a gente tenha uma sociedade melhor, sem exploração, sem opressões e sem a destruição do planeta, a gente precisa sim envolver todas as pessoas, envolver, organizar a população, né, mobilizar. E a participação ela é central nesse processo todo. Então, é o que a gente acredita, a coletiva está a serviço disso, na minha vida é a serviço disso, de a gente fomentar o debate, o diálogo em todos os lugares, na periferia, na floresta, no campo, na cidade, porque a gente precisa movimentar. Então, o fórum, né, que eu estava falando ali, esse recorte, ele tem esse princípio, né, de organizar, de mobilizar, de fortalecer a sociedade civil em Florianópolis. E esse decreto que o Lucas comenta, ele foi fruto de uma tentativa, de uma construção popular, né, que o Fórum de Políticas Públicas puxou com muita força, de debate mesmo. Assim, eu participava de uma organização que era a EBASO, e a gente foi lá, se formou, aprendeu e começou a trocar não só entre a organização, mas com todo mundo que pudesse vir. Então, a gente proporcionou alguns espaços de formação, no momento que ainda não se falava muito aqui no município, né, os servidores não estavam nem sabendo. Então, em 2015, mais ou menos, a gente começou a puxar bem a pauta. Em 2014, o ICOM fez um encontro que chamou a atenção. Em 2015, a gente começou a puxar mais forte, né, pelo fórum, pela EBAS, pelas organizações, e a gente viu como estava, como o serviço público municipal estava aquém de todo esse debate em relação à implementação do marco regulatório nacional. Então, foi bacana, porque a gente mobilizava e debatia, né, tanto com a sociedade civil quanto com o poder público no nosso espaço de discussões. Tiramos cartas, né, de encaminhamento, colocando aquilo que a gente tirava como acréscimo em relação à lei, que não poderíamos abrir mão de um decreto da Prefeitura Municipal. Tiramos debate, observamos, inclusive, sobre a questão dos serviços continuados, né? Esses serviços continuados ligados à ciência social e educação precisam ter esse olhar diferenciado e não necessariamente ir direto para um chamamento público. Então, a gente teve muito cuidado e muito zelo em fazer várias assembleias, tanto no fórum quanto a Assembleia da BONG, né? Ocupando o espaço da Câmara, ocupando todos os espaços, dialogando com o Tribunal de Contas do Estado, com a Prefeitura, enfim, a gente realmente mobilizou para que a gente tivesse condições de construir um decreto participativo, que isso é uma das prerrogativas, inclusive, da agenda Miroski. O Miroski não se trata apenas de uma lei que vai dar um subsídio jurídico, também, né? Mas ela é para além disso, é uma agenda Miroski. Então, a gente, entendendo super, né, a proposta do Miroski, dessa agenda, a gente entendia que desde o início o decreto precisava ser participativo, precisava ter construção, precisava ser feito com esse diálogo. Então, o prefeito da gestão anterior, a gente sabe que teve esse histórico, o Lucas que é advogado aí, de ter várias vezes que era para ser implementado aquele ano, foi prorrogado, e acabou que casou, infelizmente, né? Para nós foi assim um grande erro da nossa agenda geral, assim, para nós analisar, e casou a implementação municipal junto com um novo mandato, né? Novos mandatos por aí afora no Brasil, ou poder até ser reeleição, mas assim, podia coincidir com nova gestão. E aí foi o que aconteceu em Florianópolis. Então, a gente veio construindo desde 2015 uma agenda de debate com a Prefeitura. Em 2016, avançamos muito, aprofundamos, porque a gente criou um grupo de trabalho no fórum com o poder público. A gente conseguiu realizar, inclusive, consultas públicas, assim, realmente de colocar no site da Prefeitura, para as pessoas lerem, entenderem e colocarem o que precisava ser mudado. Então, a gente avançou muito. A gente ainda pedia, não, mas a gente quer saber o que o pessoal está mandando na mensagem. Então, toda hora a gente exigia um pouquinho mais do poder público, né? Um pouquinho mais de controle, um pouquinho mais de acesso, um pouquinho mais de transparência. E aquela gestão anterior estava cedendo nesse sentido, né? A gente tinha muito diálogo com o controle interno, com a Procuradoria Municipal, com o Tribunal de Contas, então a gente estava avançando. Quando chegou no finalzinho ali de 2016, a gente teve... tinha mais um ponto para vencer, a gente não conseguiu chegar no consenso final ali, e aí virou a gestão. O que a gente fez? Como a gente viu que ainda precisávamos arredondar algumas coisas, a gente fez uma assembleia do fórum, chamando os candidatos à prefeitura no segundo turno, para que a gente pudesse fazer com que eles assinassem uma carta compromisso com a gente, né, que estava construindo esse processo de participação, e no qual o prefeito atual, que está no segundo mandato aqui em Florianópolis, assinou essa carta, dizendo que sim, se comprometeria, assinou, a gente tem assinado, provado, né, que isso se comprometeria de manter, né, esse processo participativo. E aí a gente criou um GT, né, para que, quando ele foi eleito, para que cuidasse
para conversar com a Casa Civil, né, e cuidasse mesmo que esse processo de transição acontecesse. Só que, na nossa surpresa, a gente chegou a fazer reuniões com a equipe de transição da nova gestão, e na nossa surpresa apareceu o decreto lá em março, né, o 17.361 de 2017, sem a gente ter fechado isso com a equipe de transição da Prefeitura Municipal. E quando a gente foi olhar, era um copia e cola da Nacional, né, aí tudo bem, até certo ponto tudo bem, mas o grande problema nosso foi o artigo 22, né, que ele coloca ali no inciso 4º, que não poderia, tá até que não poderia, em seus quadros de direções, sócio-membros, pessoas vinculadas aos órgãos, departamentos e conselhos que aprovam, recomendem ou determinem repasse das verbas públicas ou que possuam atribuição na análise de deliberação de decisão. Ou seja, eles incluem ali, nesse artigo 22, uma pauta de impedimento de participação da sociedade civil, né, dentro dos conselhos. Assim, se a organização da sociedade civil participasse do conselho, seja ele qual for, educação, saúde, assistência social, não poderia pleitear recursos públicos. Acontece que naquele momento, um monte de organização já tinha recurso público, já tinha parceria e estava nos conselhos. Então, a gente chegava toda hora para o fórum, cartas e perguntas, dizendo, olha, a gente vai largar o conselho. E isso era para ser colocado imediatamente. Então, o que na prática define ia ter uma evasão gigante, as organizações iam ter que sair tudo dos conselhos de direito para acabar com todos os conselhos de direito, porque a gente sabe que se não tiver paridade, né, se não tiver conselheiro, não tem conselho. Então, a gente ficou super preocupado, tá, sobre esse decreto, a gente ficou, na verdade, apavorado. Na prática, eram 211 organizações, né, que tinham naquele ano parceria com o poder público e seriam impedidas, então, de participar dos conselhos de direito. Então, o que a gente fez? Nossa, Lucas, a gente fez muita reunião, a gente chamava vereador, chamava prefeito, botava a boca no trombone, né, fazia consulta, e aí quando a gente viu que a única coisa que o prefeito liberou foi, então a gente coloca quando acabar o mandato. Aí ele até emitiu um outro decreto, né, para complementar. Não, então isso passa a valer quando acabar o mandato atual. A gente, não. Isso aí, essa questão de ética, de acompanhamento interno, isso tem que ser debatido nos conselhos de direito, né? Se deve ou não assinar a prestação de contas, a organização que recebe. É importante o debate? Mas dentro do espaço, né? Dentro daquele espaço que tem conselheiro do governo, né? Do município. É só levar e pautar e cada conselho tirar a sua resolução. Então, a gente não aceitava isso e a gente teve que chegar ao ponto de entrar com um mandado de segurança. O fórum, ele articulou junto com 2 conselhos de direito, né? Tanto da ciência social quanto da criança e adolescente, que aprovaram. E foi várias organizações que assinaram junto um mandado de segurança no Ministério Público para que a gente pudesse impedir o fim dos conselhos de direito na cidade de Florianópolis, porque o prefeito ele estava afim mesmo de que isso acontecesse, né? Porque a gente fez várias reuniões. E aí a gente, com o Ministério Público, o que aconteceu? O juiz embargou, depois isso, enfim, ele questionava, não deixou a gente entrar com justiça gratuita, questionou, mas quando ele foi dar o aval final, o juiz, né, o procurador lá, o prefeito já tinha feito um outro decreto suspendendo o artigo 22. Então, aí, aí ele saiu como resultado, perdeu o objeto e tal. Mas a gente conseguiu, né? O prefeito ele suspendeu esse artigo 22, que impedia a participação, depois de um ano inteiro. 2017 foi um ano inteiro intenso de luta. Né? Lá no final do ano que a gente conseguiu que isso não acontecesse. Então foi muito desgastante, assim, foi muita luta mesmo. Em 2017 a gente estava focado nesse artigo 22 para que não acontecesse o fim geral, né, dos conselhos de direito. Isso para nós era inaceitável. Sim, nossa, imagino. E imagino o tamanho da mobilização que vocês fizeram, tanto é que a prefeitura, né, o Poder Executivo teve que recuar. Mas aí eu quero, então, vamos atualizar então essa história. Ou seja, em 2017 teve toda essa mobilização,
se recua com relação ao artigo 22 especificamente, e ainda fica-se com esse decreto remendado, digamos assim, em 2018, 2019, né, até chegar no 2020. Nesse período, então, as coisas funcionaram melhor ou ainda emperravam nessa mudança de cultura, que é o quadro geral que a gente tem? Então, a partir disso, né, da gente ter conseguido derrubar essa imposição, a gente também acumulou força na Câmara Municipal de Florianópolis. A gente deixou uma pulga, digamos assim, atrás da orelha dos vereadores que também precisam dessa lei em relação à subvenção social. Então, eles, então tem coisa errada. E como fica a subvenção social parlamentar, né, que dá lá um recurso para cada entidade? E aí a gente fez um trabalho de sensibilização dentro da Câmara Municipal, falando com os vereadores que ficaram antenados, ficaram preocupados da oposição e também da base. E a gente conseguiu, daí até a gente conseguiu, quer dizer, protocolar com assinatura, né, com apoio, o Decreto Legislativo 2400/2017, com o objetivo de revogar o decreto do prefeito, né, esse que eu falei. E foi interessante porque logo a Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Florianópolis mandou um parecer, porque toda vez que a gente entra com decreto, projeto de lei, tem um parecer tanto da Casa, né, da Diretoria Legislativa, se tem algum projeto de lei em relação a isso, e também a Procuradoria da Casa, né? E aí a Procuradoria emitiu um parecer interessante, né? Ela diz assim, né? O senhor presidente da comissão, ele fala, trata-se do objeto, não, ele fala assim, regulamenta as parcerias, verifica o que é robusta justificativa dos autores nas folhas 3 e 6, reiterando vícios formais de ilegalidade e inconstitucionalidades. Ou seja, o procurador da Câmara Municipal de Florianópolis, assim, subscreveu a nossa justificativa, né, que a gente fez um verdadeiro diagnóstico, né, para dizer que esse decreto estava errado. Então, né, assim deveria ser assim. Então, o procurador da casa nos legitimou. Muito interessante. Recomendando, inclusive, a CCJ aprovar. E, no fim, sabe o que aconteceu? Foi aprovado na Câmara esse decreto legislativo que anulou o executivo. Olha só o que é o tensionamento da sociedade civil e quando há interesse também, né, dos vereadores ficam assim assustados, mas o que quer dizer? Está errado. Então, a gente conseguiu dizer que tinha coisa errada, né? Então, foi aí que parou naquele momento. Então, o decreto de 2017 ele ficou em suspenso no ano de 2018. Olha só, que vexame. E eu achando que essa história já estava enorme. Ainda tem capítulo aí por desdobrar. Tem capítulo. E aí, o ano passado, foi feito um outro decreto. Isso. Sem participação. Cíntia, só para a gente respirar um pouquinho antes da gente chegar no novo decreto, porque eu tenho uma pergunta específica para ele. Eu queria só pedir para o pessoal aí, gente, vocês que estão aqui, ajuda aí o algoritmo a trabalhar para a gente. Dá um likezinho, um coraçãozinho aí pra gente, porque ajuda o bichinho a trabalhar para nós, chamar o pessoal também para vir, tá certo? Então, esse é a contribuição que vocês podem dar. Essa paradinha aí, Cíntia já tomou água, eu vou tomar uma água também, mas nesse ponto ajuda a gente se vocês estiverem dando um like. Eu vou aproveitar para cumprimentar aí o pessoal que está por aqui. Mariana Cristine chegou aqui também, já esteve aqui comigo na live. Paulo Estorto, a professora Paula Schumann, que eu já cumprimentei, mas cumprimento novamente pela sua, né, pela honra da sua presença por aqui. Pedro, o André Carvalho, da Comissão Nacional aí do Direito do Terceiro Setor, está por aqui também. Rafael Bessa, o Diácono Ricardo, Joseni Teixeira, também grande advogado da Comissão do Direito do Terceiro Setor de São Paulo, já esteve aqui comigo também. Professora Karine Rocha, aqui da Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB Bahia, nossa presidente. Um beijo para você, Karine. O Tibério Monteiro, advogado lá do Recife também, dedicado às organizações. Então, estamos aqui todos e todas muito bem-vindos, com um seleto grupo aqui de pessoas assistindo, dialogando e absorvendo um pouco da experiência da Cíntia, da grande experiência que a Cíntia está trazendo. Então, gente, não esquece de dar esse like aí para ajudar a gente, ajuda o algoritmo a trabalhar para nós e não a gente a trabalhar para ele. Vamos ajudar aí a produção aqui olha que legal. A Daiane Corrêa também, de Florianópolis, está por aqui, mandando um alô. Muito bacana, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Cepagro, Agroecologia também por aqui. Muito obrigado a todo mundo que chegou.
Eu não tô. A Cintia acho que teve. Travou aí, tá por aqui, Cintia, tá me ouvindo? Tá aqui. Tra- Travou, mas acho que voltou. Travou e voltou. Estamos Tá me aqui, estamos ouvindo? conectados. É. Então, beleza, pessoal. Vocês estão por aqui, a gente está por aqui, travou, mas voltou e a gente segue. Cíntia, então vamos voltar então para o nosso trilho cronológico aí da nossa conversa. Em 2020, então, decreto 21.966, de 8 de setembro de 2020. Esse é o decreto que substitui o anterior. Esse é o decreto legislativo ou é um decreto executivo? Conta um pouco desse decreto e como é que está agora o cenário a partir desse novo regulamentação. Eu acho que travou um pouquinho a tua pergunta, era? Desculpa. Oi, Cíntia, você me ouve, querida? Travou para mim, Lucas. Deixa eu ver. Cíntia, tá me ouvindo? Gente, vocês estão ouvindo a gente? Vocês que estão escutando, vocês que estão assistindo aí, dá uma dica para mim. A Cíntia não tá me ouvindo. Eu tô ouvindo, mas está um pouquinho cortado. Não sei se é a minha internet ou a sua, não sei o que o pessoal tá vendo Eu aí, acho tá que é aí. travando, não tá? Aqui tá tudo certo, Cíntia. Você quer sair e voltar de novo, Cíntia? Ah, que coisa. Ela, Vou tá, tentar ela não tá entrar no conseguindo Wi-Fi ouvir. aqui para ver se melhora. Oi, Cíntia, você consegue me ouvir, querida? Bom, estamos tendo aqui um problema de conexão lá da Cintia, ela está tendo alguma dificuldade lá. Então, nesse meio tempo, eu queria aproveitar para convidar vocês. eh, Semana que vem, dia 26 do 10, na terça-feira, a gente não vai ter live aqui pelo Instagram. Nós vamos estar lá no nosso canal no YouTube, transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, pelo LinkedIn. Vamos estar num debate sobre a LGPD. LGPD e OSC, implementação, adequação e sanções. A gente vai estar em parceria com a SBSA Advogados, OSC Legal e SBSA Advogados. E a gente vai estar com a Estela Aranha, Fabrício Mota Alves, Laís Figueiredo Lopes e a Maraísa Rosa Cesarino. Então, terça-feira que vem, debate OSC Legal sobre a LGPD e organizações. E a gente vai falar sobre a LGPD e as organizações da sociedade civil. Cíntia já está voltando aqui então, gente. E aproveitar para falar da parceria com o SBSA Advogados. Amanhã eles estão fazendo falar sobre os impactos das medidas legais no Dia das OSCE, SBSA Advogados, amanhã, o Dream Team do SBSA Advogados discutindo a questão do impacto das medidas legais. Eduardo Sara, Érica Sara, Paulo Estuto, Laís Figueiredo Lopes, Estela Rasca e Aline Gonçalves, todo mundo amanhã, a partir das 16 horas. Essa é uma produção do SBSA Advogados, da Escola Aberta do Terceiro Setor, no Facebook da Escola Aberta, no YouTube da Escola Aberta do Terceiro Setor. Amanhã, todo mundo lá, às 16 horas, vai ser incrível esse grande time. Cíntia, você está de volta, tudo certinho, então me ouve bem. Tô te ouvindo. Vamos lá, então. Vamos retomar, então, o decreto de 2020, o decreto 21.966 de 2020. Então, com a chegada desse novo decreto, como é que estão as coisas? Fala um pouco, então, desse novo cenário a partir do decreto novo. Para falar como que ficou de lá para cá, né? Isso. Tá. Então, eu acho que assim é bem importante pensar um pouquinho também sobre a questão da nossa análise, assim, né? O que a gente aprendeu com tudo isso? Porque hoje eu tenho pouca coisa para falar desse decreto novo, porque foi um decreto que o prefeito fez sozinho, deve ter sentido a necessidade a partir, né, das organizações da sociedade civil que tem termo de colaboração, de fomento com a prefeitura atualmente. Então, ele fez ali dia 8 de setembro de 2020 problema e continua aqui no decreto, que é o artigo 85, que ele fala, né, que prestações de contas, por exemplo, rejeitadas ou devolução de recursos que deverá ser debatida essa pauta aqui no Miroski,
Por exemplo, quando tem uma prestação de contas rejeitada, a gente sabe que existem vários caminhos, né, para diálogo, inclusive garantindo o direito até de pagamento de serviço comunitário, né, proporcional ao problema, ao equívoco da prestação de contas. E já aqui em Florianópolis, o que se aplica de verdade, sabe o que é, Lucas? Depois de vários debates e estudos, e enfim, a gente identificou que o que acontece é que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que fiscaliza as prefeituras, não autorizou para o Miroski, né? Apesar de a gente ter feito várias reuniões, debates, seminários com o Tribunal de Contas provocado, ele se sente da mesma forma com aquele olhar da 866, da lei de licitação, não se sente provocado a atualizar, e tu olha que o decreto ele é todo submisso, né? Ele sempre fala no final que está aqui, né? Conforme instrução normativa 13 de 2012 do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Então, na prática, até servidores públicos municipais em reuniões e debates falaram, é isso mesmo, assim, é isso mesmo. Na prática, todo esse decreto, toda essa atualização da agenda Miros, que foi provocada pela sociedade civil, no estado de Santa Catarina não foi absorvido, porque continuou a mesma normativa imperando sobre a fiscalização, né, dessa gestão com as prefeituras de todo o estado com a sociedade civil. Então, se é uma normativa de 2012, o marco regulatório foi, né, começa aprovado no ano 2014 e é implementado em 2017, e nada foi feito até agora em relação à atualização, isso é um ponto. A gente descobriu que tem esse problema que é só a mesma coisa que rasgar tudo isso aqui, porque, no fim, quem de fato legisla a prestação de contas, né? Sobre como lidar em relação a uma prestação de contas que precisa ser ressarcida, né? É o TCE, o Tribunal de Contas do Estado. Então, aquilo que a gente falava que tinha que diminuir a quantidade de documentação, que tinha que ter, né, uma prestação de contas mais focada, né, no resultado, né, em loco, visita. Não, continua tudo burocratizado, né? E a prefeitura aqui em Florianópolis dizia, a gente é legalista e a gente vai seguir a lei, mas era uma lei falsa, porque na verdade é o Tribunal de Contas que regula, e evocando o Miroski, trazia vários empecilhos e pedia vários documentos a mais para as organizações da sociedade civil, ou seja, trazendo, queimando enquanto narrativa de que a agenda Miroski era algo positivo para a sociedade civil. Hoje em dia, se perguntar para muitas organizações de Florianópolis, né, se o Miroski é bom ou não foi bom, desistiu de ter parceria, esse tipo de parceria com a prefeitura, né? Então, para a gente ver aí que é esse grande problema. Aí, Lucas, tá me ouvindo aí, né? Para mim, de vez em quando, tu fica meio fora, mas eu acho que tá todo mundo acompanhando aqui, ok, né? Porque eu acho que a minha não parou. Então, a professora Paula está perguntando o que podemos fazer junto ao TCE para mudar isso. Posso ir respondendo aqui, Lucas? O Lucas, para mim, falha um pouquinho. Oi, Cíntia. Eu queria trazer só. Você tá me ouvindo, querida? Tá cortando um pouco, de fato. Bom, a gente está tendo um probleminha de conexão, né, com a Cíntia Mendonça, com a nossa convidada, vez por outra, está cortando a fala dela. Ela falava um pouco sobre essa questão do Tribunal de Contas, né, de como a lei, o decreto local, ele fica em contraponto, né, complicado na aplicação, na prática, por conta da instrução do Tribunal de Contas, e o que é pior, em Santa Catarina, a resolução do Tribunal de Contas que trata dessas parcerias é de 2012, portanto, ela é anterior ao decreto, ao próprio marco regulatório, né, e você tem aí um claro problema de legal, né, de vigência, de legislação, de normativas aplicáveis às parcerias do marco regulatório em Florianópolis. Então, permanece esse cenário, era o que a Cíntia estava trazendo para a gente, e teve aí um problema de conexão. Espero que ela consiga, então, retomar aí
a conexão para voltar aqui. Então, enquanto isso, queria cumprimentar o pessoal que está aí, Erika Batista, Yara, Joaquim Nascimento, todo mundo que está por aqui, o Nailton Casumbá chegando aqui também, grande Nailton Casumbá, referência, que já retomou aí as atividades presenciais. Ia falar aqui, ó, André Carvalho, ele está dizendo que é preciso urgente criar a Comissão de Direito do Terceiro Setor na OAB de Santa Catarina para apoiar as ações da plataforma e junto aos órgãos públicos do Estado, e ele está se colocando à disposição, ele quer da Comissão Especial do Direito do Terceiro Setor Nacional, e é um parceiro nosso, a gente que acabou de criar a comissão aqui no Estado da Bahia, e já digo aqui que um dos temas que a gente vem debatendo já, mesmo que previamente aqui na Bahia, é justamente uma resolução do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que é também incompatível com o regime do marco regulatório. Né? Ela é de 2018, né? A resolução 107 de 2018, salvo engano, ela é incompatível e é uma das questões que a gente pretende discutir junto à plataforma do Mirosca, a Procuradoria-Geral do Estado e ao Tribunal de Contas e a nossa Comissão de Direito do Terceiro Setor, e eu quero contar aí com os colegas e com o apoio das demais comissões do Brasil. E a professora Paula Schumer está colocando justamente o que é que pode fazer junto ao TCE Santa Catarina para mudar isso. Precisa realmente ter a mobilização, professora Paula, junto a esses atores, né? Um arrazoado do que é que está errado, do que é que pode ser melhorado no decreto, fazer isso bem fundamentado, apresentar isso em reunião junto ao Tribunal de Contas, se basear em outras experiências de outros estados também funciona, o que é que tem funcionado em outros estados, em outras cidades, né? Isso também é muito importante. Trazer a experiência de outros tribunais de contas que tenham avançado um pouco mais nessas questões também ajuda, né? E importante porque aí o tribunal ele se cerca de respaldo jurídico de outras questões para avançar. Afinal de contas, o marco regulatório ele é uma normativa nova, né? É um regime jurídico e político muito novo e precisa realmente de uma mudança cultural e de uma mudança em vários aspectos para que ele seja implementado. E isso demanda tempo, né? E os tribunais de contas, de fato, têm sido mais resistentes, digamos assim, a essas mudanças. Mas a gente tem encontrado aqui e ali pessoas muito engajadas dentro dos tribunais, muito comprometidas com, pelo menos, a abertura do diálogo. Né? As mudanças a gente sabe que não são fáceis, mas pelo menos estão se abrindo, né, a possibilidade de diálogo para que a gente possa avançar nessas questões e que as entidades possam avançar, os tribunais de contas também. A professora Karine Rocha está trazendo aqui de que essas resoluções acabam tendo superioridade às próprias leis. A Cíntia está por aqui, deixa eu ver se eu consigo convidá-la novamente, né? Não, vamos ver o que acontece. Vamos lá, Cíntia, volte aqui. Então, estou convidando novamente a nossa Cíntia Mendonça para aqui para o papo. A professora Karine Rocha está lembrando aqui que a gente vai ter um evento dia 4 de novembro. A Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB Bahia vai fazer um encontro de comissões, né, do Brasil inteiro. A gente está já com algumas comissões confirmadas, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco. Então, se você é advogado ou advogada, faz parte de alguma comissão de direito do terceiro setor ou não, também está aberto. Você fica atento, fica atenta, dia 4 de novembro, de 9 às 12, a gente vai estar reunindo esse pessoal. Cíntia, a gente está aqui ainda, está rolando aqui, agora sim, vamos lá. Tentei convidar, ela não entrou, agora ela está chegando aqui de novo para a gente retomar aqui esse finalzinho de live. Opa, Cíntia de volta aqui, vamos ver se a gente consegue. Desculpa, gente, a internet aqui da câmera não é muito boa. Você está me ouvindo, querida, agora? Tô te ouvindo. Vamos lá. Então vamos retomar aqui. Eu queria retomar a parte do decreto novo, né? A gente não vai entrar nas minúcias do decreto em si, mas o ambiente, né, de como está as atuais. E você trouxe um elemento que eu queria trazer de volta. Esse processo do decreto, então, houve pouca participação. É o diálogo do executivo, legislativo, entre o próprio Tribunal de Contas, então não existiu, e isso está dando problemas aí na prática.
Oi, Cíntia. Oi, Cíntia, você me Tá. ouve? Tô ouvindo, até tentei sair um pouquinho do lugar que eu estava ali para melhorar. Tá difícil aqui. Peraí. Tá Tá cortando, bem ruim a tá cortando a conexão da internet. internet. Isso, a gente. Tá. Tá me ouvindo agora? Sim, tô te ouvindo, Cíntia. Podemos retomar? Sim. Então, eu queria que você falasse desse processo desse novo decreto. Não foi participativo, pelo que você já deixou claro. Eu queria que você falasse um pouco ainda desse contexto do novo decreto, de como estão as coisas aí. E isso, então, não foi participativo, ele está ali só um documento legal, né, apenas para dizer que tem, para não dizer que não tem. E nada, na prática, nada mudou, né? Na prática, a prefeitura ela continua com essa postura que tinha desde 2017 em relação a olhar para as organizações com um olhar de criminalização, né? Com um olhar de que estão devendo sim até que prove o contrário. Eu acompanhei pelo fórum algumas organizações que foram inclusive punidas a devolver recurso público, isso era muito revoltante, assim, porque ao invés de ser comprado, vamos supor, a merenda foi comprado uma bola, né? E aí, acho que em 2017, já 2018, e a organização teve que ir lá, né, fazer um termo de confissão de dívida, fazer um parcelamento para poder continuar recebendo as parcelas, senão, né, caso não fizesse isso, poderia, inclusive, reincidir, né, a desculpa de olhar burocrático legalista, de não adotar toda a agenda Miroski, que traz a participação, que traz esse olhar para os resultados, dos resultados realmente que acontecem em loco. Além disso tudo, ainda a gente viu, né, toda uma construção de uma desmobilização das organizações da sociedade civil que duramente construíram políticas públicas, participavam dos conselhos e até de perseguição, né, de organizações que questionavam, que traziam alguma coisa à tona. Então, de um grande avanço que a gente conseguiu ir fazendo ao longo dos anos, né, para a estratégia coletiva, uma estratégia não persona, né, não clientelista, uma grande construção que a gente fez, né, muitas pessoas envolvidas durante todo esse processo de democratização e de construção de conselhos, a gente viu que desde 2017 foi implementado, né, novos conselhos, o Conselho de Desenvolvimento Regional, o Fundo e recurso para tratar para as organizações, empresários, né, ligados, grupos pequenos da elite, aqui local, né, onde o prefeito fala que os conselhos de participação de políticas públicas eram conselhos ideológicos, né, e os conselhos de desenvolvimento regional que ele estava criando não tinha ideologia. Então, assim, na prática, em Florianópolis, que a gente vê hoje, é que esse decreto que foi feito em 2020 pouco representa, né, não fez nenhuma mudança, porque ele está ali só de forma simbólica, como eu falei. Quem regulamenta mesmo é o Tribunal de Contas do Estado, que vê as organizações sob o olhar da 866, da Lei de Licitação. Vê como se elas fossem devedoras e a priori, então não tem nenhum tratamento diferenciado, não tem nenhuma agenda Miroski, não tem nenhum incentivo à participação. E isso foi muito ruim, né? Porque acho que isso é uma conjuntura nacional, né? Uma conjuntura só municipal, né? E a gente vê várias dessas organizações, né, que muito contribuíram para a cidade historicamente, né? Que eu tive a alegria de estudar, hoje se veem sobrecarregadas e acabaram realmente tendo que partir mais para internamente cuidar da sustentabilidade mínima daquela organização para dar conta de tanta documentação para prestação de contas, então foram penalizadas, né? A gente vê que ao invés de ter um avanço, a gente viu uma penalização, uma maior criminalização
dessas organizações e desses espaços, ao invés de avançar, a gente retrocedeu, né? E muito, né? Então, na prática, o que a gente tem hoje é uma ausência, né, de atualização da agenda Miroski nacional, não existe. E essa questão do Tribunal de Contas do Estado, que até eu vi que algumas pessoas colocaram, a gente tem que retomar. Sim, a gente precisa de todo apoio, toda ajuda. Né? Eu vi que tem a professora da UDESC aqui presente, né? Então, a gente está formando um grupo, né, através da plataforma Miroski de Santa Catarina. Então, fica todo mundo convidado a integrar, né? Depois pode me dar uma mensagem ali no privado, ali na mensagenzinha do Instagram mesmo, Cintia, eu quero entrar. Eu já incluo nesse grupo da plataforma Miroski Santa Catarina, que está dentro do nosso plano de ação, fazer esse levantamento sobre a história do Miroski, que eu tive a oportunidade, né, de fazer aqui hoje com o Lucas, e para mim agradeço muito, porque estava nas nossas tarefas, né, retomar essa história, para a gente pensar a ação conjunta de ir lá, sentar com o Tribunal de Contas do Estado de novo, sentar com um representante do Estado também, do governo do Estado, para que a gente possa pensar nessa atualização. E assim, né, gente, fica o aprendizado, assim, não dá para confiar em palavras. A gente não fez um processo que determinou uma comissão que estava estudando o Miroski, né? Se a gente tivesse feito, por exemplo, né, por meio de decreto lá em 2016, né, que realmente instituísse essa comissão como a comissão que estava fazendo isso, que poderia até ser um embrião do Confoco em Florianópolis e tal, a gente foi fazendo de palavras, né, de reuniões, claro, uma carta compromisso, mas assim, muito de palavras, né, e aí quando a gente viu o processo da Bahia, lá em Salvador, foi completamente diferente, né, teve muito essa parte de decreto mesmo, de reconhecimento institucional, né, dessa frente que estava sendo formada. Então, a partir do momento que tem um governo que não compactua com a participação, não quer, não faz e pronto, né? E aí deslegitima toda a Constituição anterior. Então, é importante, gente, de instrumentos legais, e não dá para ver só local. O Miroski também foi um aprendizado, tem que ver estadualmente primeiro, né? Porque, por exemplo, a Professora atividade Paula, pública, né? isso. A Pode professora falar. Paula está aqui colocando que vai sim retomar isso até para dialogar com o Tribunal de Contas. E eu te digo uma coisa, Cíntia, cada Isso. lugar tem seus problemas. A Bahia também, embora tenha um avanço grande na questão do Miroski, uma das entidades que eu acompanho foi tirar uma dúvida numa determinada secretaria que tinha uma parceria, e o pessoal da prestação de contas disse: não, aqui não chegou esse Miroski, não. Aqui chegou a resolução tal do Tribunal de Contas. Justamente uma resolução que não é tão legal assim, para usar de um eufemismo, para com as organizações. Então, muito claramente, né, você tem problemas desse mesmo tipo em todas as cidades, estados. É uma mudança cultural que exige, está demandando, né, muito, e que nem todos os organismos, as organizações, os poderes públicos estão preparados. Né? Você traz aí um exemplo muito interessante também da cidade de Florianópolis. Eu queria, Cíntia, tá por aqui, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco também pra gente aí da atuação do Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis. Eu acho que é muito interessante o pessoal conhecer também esse fórum. Sim, é bem importante mesmo. A gente deixa aqui também, né, esse registro. O fórum é um espaço, né? Vou sentar em outro ambiente, com licença. O Fórum de Políticas Públicas, ele é um espaço, gente, legítimo, né, de participação, como eu falei, de organização, de fortalecimento, de mobilização da sociedade civil, né, que começou a ser construído, pensado lá no ano de 2004, quando as organizações que faziam essa luta, até mesmo pela Constituinte ainda, que participaram da Constituição Federal, que participaram toda a construção das políticas em defesa do direito da criança e adolescente de forma nacional. A gente tinha que contava com grandes figuras, né, com grandes quadros em Florianópolis que estavam muito preocupados com a implementação do que era previsto em política pública da Constituição Federal para o nível estadual e municipal, que realmente dedicaram as suas vidas. E essas pessoas começaram a trazer esse debate assim, tá, mas como que a gente vai fazer para garantir que todos os conselhos sejam implementados? Como que a gente vai garantir um debate intersetorializado entre educação infantil, por exemplo, assistência social e a defesa do direito da criança e adolescente, que tem tudo a ver, né, que dialoga.
como que a gente que participa desses 3 conselhos, ou 4 ou 5, vamos fazer para que a sociedade civil tenha um campo, um espaço para debater e combinar a estratégia, né, para quando a gente for numa reunião de conselho, que é paritário, a gente poder estar ali somado, estar ali já pensando de forma coletiva, né, em que espaço, então, para responder essas perguntas, essas angústias, esses anseios que vários atores se reuniram, né, em 2004, mas se implementaram de fato em 2006, né, esse espaço, então, que veio fortalecer a sociedade civil, né, e os conselhos de direito, e atrás da sustentabilidade dos conselhos, das organizações, né, dos debates. Então, desde lá, a gente veio numa crescente, né, estudando a história um pouquinho do fórum, uma crescente de a gente ocupar um espaço de deliberação com o poder público municipal, de realmente ser reconhecido pela prefeitura, de ser um espaço que levantava todas as demandas da sociedade civil, né, que participava desse fórum. O fórum é isso, assim, é uma assembleia popular, uma assembleia geral que acontece mensal, e que as organizações que fazem parte, elas levam todas as demandas todo mês. Tá acontecendo isso, prestação de contas, mandando devolver dinheiro. Aí tu vai ver que não é um problema só de uma organização, mas é de outra, de outra, de outra. Então, esses acúmulos, a gente, qual é o encaminhamento? Então vamos fazer um ofício, vamos denunciar para o Ministério Público, vamos fazer uma reunião com o prefeito, vamos falar para a Câmara. Então, assim, a partir desse exercício de participação, que eu falo que para mim foi uma escola, uma formação, porque a gente só aprende a participar participando, gente. E democracia dá trabalho, tá? Dá trabalho. Não tem Demais. democracia sem, né? Não tem Isso. uma democracia real sem a gente estar incomodando, né? Então é uma falsa democracia representativa meramente, né? Não é bom para ninguém. Dá muito trabalho a democracia. Então esse espaço ele foi formando não só a mim, mas muitas pessoas que eu ouvi relatos assim incríveis. Eu aprendi muito. Eu fui me formar em ciência social por causa disso, enfim. Mas ela vem numa crescente muito grande de atuação, de espaço deliberativo mesmo, legítimo, de ter representação, inclusive, em conselho municipal, como um órgão de representação dos usuários da política, né? Porque não é só a sociedade, as organizações, mas também era um espaço para atender os usuários das políticas, né? As categorias profissionais. Então, foi um lugar, assim, é um lugar, né, de muita aprendizagem coletiva, de muita experimentação democrática, de muito aprendizado em relação à estratégia. E aí a gente não precisa falar bem ou mal de um governo, né? Ele mesmo se autodeclara, porque, né, a gente vai reivindicar a coisa na prática, e na prática ele mostra se ele é a favor ou não da participação, é a favor ou não, né, de atender o que a sociedade civil está clamando. Então, é um espaço muito importante, né? A gente tem as redes sociais no Facebook e no Instagram, né, o Fórum Políticas Públicas, que esse ano, nesse segundo semestre, resolveu tomar alguns grupos de trabalho para poder olhar para dentro e abrir caixa preta, porque a gente vem denunciando há muito tempo, né? Vários desmontes, por exemplo, principalmente da política da assistência social, que ela é central nesse fórum, ela é a espinha dorsal do fórum, né? Porque são muito militantes das assistentes sociais que estão lá dentro, e vem denunciando, né, o desmonte mesmo, a terceirização da assistência social, né, o não chamamento de concursado, o desvio dos serviços tipificados para a terceirização, como inclusive, por exemplo, abordagem social, passar para resgate social, pessoas em situação de rua. Então, é muito triste o que a gente está vivendo aqui, né? Acho que deve ser geral, né? Essa terceirização. Então, o pessoal do fórum resolveu que esse segundo semestre se debruçaria em cima de grupos de trabalho específicos. Então, tem grupo estudando orçamento, né? Tem grupo estudando sobre o concursado, a terceirização, tem grupo estudando sobre a população em situação de rua, sobre conselho tutelar, né? Sobre, inclusive, a Somar Floripa, que é uma fundação, que agora virou fundação, uma organização da primeira-dama do município de Florianópolis, que vem pegando para si as pautas das políticas públicas para trazer uma perspectiva de voluntariado, com recurso público, equipamento público, mas voluntariado. Então, realmente, assim, a gente tem na prática o primeiro danismo retornando, né, desde 2017, e a gente pensou, então, o fórum, nesse segundo semestre, se debruçar, realmente elaborar dossiês, né, sobre cada tema, para conseguir pensar melhor em estratégia, né, de denúncia, de pedido de apoio, de articulação. E a gente foi, sabe, Lucas, assim, atrás, é importante que essa live está acontecendo, eu possa fazer esse chamado,
para que universidades, né, a gente tem aqui grandes universidades públicas no nosso município, que é o DESC e a Federal, para que a gente possa fazer parcerias com as universidades, com os grupos de formação e graduação, por exemplo, da administração pública, de direito, da ciência social, para que possa ser levado, inclusive, como pauta do curso, né, fazer um trabalho em relação a essas pesquisas, poder ajudar a gente a sistematizar, porque é importante, gente, porque é uma entrega para a sociedade e a sociedade civil também está sem pernas ao mesmo tempo, porque está todo mundo cansado de ter que segurar a ponta da organização. Então, a gente está nesse estado, gente, de emergência mesmo, né, de pedido de socorro. É o que eu vejo da sociedade civil. Então, assim, as universidades que estão aqui assistindo, os estudantes, professores, professoras, se puder, né, conectar esse esforço coletivo do fórum com as pesquisas universitárias, vai ser um grande salto, assim, é o que o fórum vem pedindo, assim, com muita, assim, tentando mobilizar muito, sabe, nesse aspecto, assim, de Muito juntar mesmo. Muito bom, Cíntia, muito bom. O Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis é um espaço coletivo de luta, espaço político. Nesse breve resumo que você já colocou aí, e durante a nossa conversa também ficou muito claro, um exemplo de mobilização social exemplar, eu acho que é uma boa prática, né? Enfrenta dificuldades, né, grandes, mas esses espaços coletivos são muito importantes para agregar as organizações, fazer a luta coletiva, organizar, articular. Eu acho que é fundamental a vinda da universidade, esse apelo que você faz, que novas organizações possam vir para oxigenar e que a universidade também possa vir para contribuir com aquilo que ela faz, que é a sistematização, né, do conhecimento e da proposição teórica. Enfim, acho que a professora Paula já se sentiu tocada, está aqui já falando. Isso, tenho certeza que frutos virão. E eu queria, Cíntia, eu não podia deixar passar essa oportunidade. Você é uma co-vereadora na cidade. E aí eu queria saber o que é que está rolando, então, na Câmara de Vereadores com relação às organizações. Não precisa dizer tudo, porque, de fato, imagino que é um mundo, universo. Mas o que é que está rolando aí de principal que pode afetar a vida das organizações? E aí eu tenho uma questão que eu quero saber se está rolando ou não, que é a questão da utilidade pública municipal. Tem alguma discussão na Câmara Municipal sobre a atualização ou a própria revogação do título? Eu já participei de uma outra discussão, Curitiba, aqui e ali, que tinham duas vias. Ou atualiza a utilidade pública, ou revoga. Aqui na Bahia, por exemplo, tem um projeto de lei para revogar a utilidade pública estadual. Em outros lugares tem uma discussão para atualizar a utilidade pública. Tem essa discussão aí? Como é que está? O que é que está rolando na Câmara de Vereadores? Então, pegando o gancho da utilidade pública, que é muito importante, pelo que eu vi aqui, foi muito discutido na outra legislatura já, por causa do marco regulatório, por causa desse decreto legislativo que cancelou o decreto executivo, sobre a não exigência, né? Não deveríamos estar ainda tendo que emitir utilidade pública municipal para as associações, até porque é puro clientelismo, né? Ela tem que prestar conta para um vereador e uma vereadora, nada a ver, assim. E aí, aqui está parado, né? A plataforma Miroski Santa Catarina se formou justamente para a gente avançar nesse debate, porque o que acontece aqui está vinculado, né? Quando tu fala no governo da Bahia, tem que ser estadualmente primeiro, né? Porque acontece que está muito atrelado com a questão estadual. Então, enquanto a utilidade pública estadual estiver sendo solicitada para as organizações, a municipal vai estar também vigente. Então, tem que derrubar lá. Então, a gente tem que falar com o governo do estado, com a executiva, talvez mobilizar os deputados, né, que têm sensibilidade com a pauta, aqui na LESC, né, e também em relação ao Poder Executivo, a LESC e a plataforma Miroski, ela está com essa tarefa de reativar isso, sabe? Porque a gente precisa derrubar a utilidade pública estadual para que a gente possa, aí sim, né, isso é consenso da Câmara de Vereadores, assim, pelo que eu percebi, e muitos ali ainda fazem, né, esse projeto de lei para a utilidade pública e falam, mas isso aqui não era para estar acontecendo ainda, né, mas ainda tem que acontecer. Então, esse é um ponto, né. Em relação à Câmara Municipal de Florianópolis, em relação às entidades, assim, a gente a gente precisa avançar muito, né, porque existem segmentos, né, então a gente, por exemplo, a coletiva preside a Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social, que acumula várias políticas públicas setorizadas, né, dessa política central,
Então, a gente tem articulado junto com o fórum, né, de maneira nenhuma substituindo, mas sim articulando para que a gente possa pautar na cidade. A gente tem puxado audiência pública, comissões ampliadas, mas, como eu falei, como o governo municipal e a maioria da Câmara Municipal de vereadores é ligado ao poder público, né, ao governo, existe essa lógica, então, de trazer uma estratégia de associativismo da elite, da burguesia, ou dos interesses da maioria, da hegemonia, né? Então, existem associações que foram sendo criadas ao longo desses anos para defender os interesses dos empresários, dos burgueses, né? Para que se infiltrarem nos nossos espaços de participação e desvirtuar nosso espaço de participação, né? Tanto os conselhos, como eu falei, de desenvolvimento regional em detrimento dos conselhos de políticas públicas. Então, foi feita toda uma estratégia, usaram todas as nossas armas de participação, nossas estratégias, tudo que a gente pensou, né, enquanto campo progressista para avançar na participação, eles usaram isso contra a gente, né? Então, vamos criar associação, vamos criar espaço de conselho, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O que, por exemplo, para ter uma ideia, né? Acho que foi em 2019, né? Ao invés de a prefeitura avançar, por exemplo, em relação à política de saúde, de educação, formou uma outra articulação paralela, uma outra forma de regulamentar organizações para fazer a gestão das UPAs, enfim, das escolas que são as organizações sociais, né? As OS, que não passam pelo controle social, que não passam pela política pública, não é feito debate em nenhum momento. Então, o Fórum tentou resistir muito também, trouxe muito essa pauta junto com a cidade. A gente fez vários debates chamando a atenção o que eram as OS em relação ao que a gente pensa da agenda Mirosca, o que a gente pensa em relação à participação e controle social. Não tem, né? É outra forma de gestão junto com o poder público. A gente viu também recentemente, né, por exemplo, a prefeitura mesmo de Florianópolis, vereadores, tentando passar um projeto de lei que extingue não é que extingue, na verdade, é que remata o excedente da cobrança de taxa de iluminação para algumas organizações da sociedade civil em Florianópolis. Mas em nenhum momento dizia quais as organizações, como que elas iam atingir, de que forma, não. Tudo assim, não. Porque está tendo um saldo positivo, está tendo excedente do COSIP, né, que é um tributo aí em relação à iluminação, taxa de iluminação pública. Então, a gente quer contribuir com as organizações que estão aí trazendo um serviço público super importante, e aí a gente não cobra a taxa de luz delas, enfim, a gente quer. Mas que organizações? E é isso? Então, Como assim, tentar né? emendar Objetivamente, como assim? como assim? Que organizações são essas? Daí tentaram emendar e remendar, aí no fim disseram que são organizações esportivas. Ou seja, vai afunilando, são para quadras de futebol apadrinhadas pelos vereadores de Florianópolis, sabe? Que seria, vai olhando, não tem transparência, não tem critério, entendeu? Nem Então, é com a cara mais republicano. lavada. Pelo visto, nem Nem republicano republicano. é. Nem republicano. Teve Querida, esse episódio muito, muito complicado aí que a gente teve que discutir, pedir o mínimo, né, de transparência e, o mínimo, o enfim, mínimo. o mínimo. Querida, eu queria finalizar, a gente está chegando aqui no final. Infelizmente tivemos aí um outro probleminha de conexão, mas chegamos aqui ao final, conseguimos dar conta aí do nossa conversa. Queria que você falasse um pouco da plataforma Miroski Santa Catarina. Né? A luta aí é grande, já deu para perceber em vários sentidos, mas queria que você falasse um pouco da mobilização que você está se fazendo pela consolidação de uma plataforma Miroski Santa Catarina. Fala um pouquinho disso para a gente e me diz pro pessoal aí como é que faz para as entidades aderirem a isso, tomarem também e chegarem junto, porque os desafios são grandes e é preciso muita gente para fazer frente a eles. É isso mesmo, assim, é super importante. Eu vejo que tem até pessoas aqui que estão assistindo com a gente, né, que fazem parte dessa construção também. Então, agradeço muito mais uma vez pela oportunidade, pelo chamado e todo mundo que acompanhou. Infelizmente, já peço até desculpa pela falta de conexão, mas ainda bem que conseguimos chegar até o final, porque é muito bom falar disso. A plataforma Miroski Santa Catarina foi fundada, né, organizada através da caravana, Caravana Sul. Então, o pessoal se articulou nacionalmente da plataforma nacional e trouxe aqui
os saberes, os acúmulos, e a gente articulou as organizações que a gente conseguiu mobilizar aqui, que são do Estado, e que tem interesse na pauta. Então, a gente conseguiu fundar o ano passado. A gente fez algumas reuniões para alinhamento, para a gente começar um plano de ação, né, e fortalecer essa plataforma. Também a gente está pedindo apoio, está tentando mais apoio em relação à sistematização, como eu falei, né? A gente está para conseguir um apoio aí para a sistematização de todo esse processo histórico que eu falei agora, para a gente poder divulgar isso, né? E não ficar só como uma experiência aqui, mas sim para fora, porque ela vai embasar muito a construção da plataforma Mirosk, porque ela traz um acúmulo. E a gente está, sim, precisando de muita mobilização, de que chegue mais gente, a gente está precisando de mais pernas, mais braços, mais cabeças, né, para oxigenar e trazer essa força, né, das organizações, essa força coletiva, para que a gente possa, cada um pegando uma tarefinha, né, não, deixa que eu faço isso, eu vou organizar aqui, eu vou articular lá, que a gente possa, sim, fortalecer essa plataforma, que a gente possa retomar esse debate, inclusive, como foi falado aqui anteriormente também, acumulando de outros municípios, o que de fato aconteceu, pelo que eu percebi, a gente já teve debatendo em 3 municípios diferentes, né? Estavam no mesmo caminho de seguir apenas uma questão legalista e não uma proposição de agenda mesmo, até porque se reflete, né, no Tribunal de Contas do Estado que não se atualizou. Então, assim, o desafio é esse, assim, a gente precisa de mais pessoas, né, pessoas que possam trazer essa oxigenação. A gente já tem, por exemplo, apoio de estudantes ali do serviço social que estavam fazendo pesquisa em relação ao orçamento. Então, todo mundo que tem interesse nas pautas de pesquisa, gente, venham contribuir na plataforma, venham contribuir, venham sistematizar, venham divulgar, para que essas experiências elas não se esvaziem, né, com os atores, né, mas que elas fiquem de acúmulo, né? E a gente chama todo mundo para vir mesmo e ajudar a gente a pensar, a construir, articular. E um dos nossos grandes desafios que a gente colocou aqui desse chamado, e acho que vai ser muito importante contar com a Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, que vai ser maravilhoso, para que a gente possa envolver e também, né, contar com esse apoio para que a gente consiga ter algum avanço positivo em relação ao Tribunal de Contas do Estado, porque a nível municipal, né, pela articulação do Fórum Florianópolis, a gente não conseguiu avanço nenhum, né, apesar de ter chamado várias vezes, ter chamado a atenção, ter participado de vários debates com o Tribunal de Contas do Estado. A gente precisa de mais força, mais mobilização, para que a gente consiga avançar nessa pauta, gente. Muito bom, tá aí o recado, mais força e mais mobilização sempre. Viva a sociedade civil, viva a mobilização social. Queria mandar um abraço aqui para Jailson Sena, que é do Recôncavo Baiano, já disse aí que tem uma OSC por lá. Entre em contato com a gente, diz aí o que é que você precisa, o que a gente puder te ajudar, querido. Estamos aqui. Queria mandar também um abraço para Gerson Barreto, que está chegando aí também, querido parceiro, pessoal do Casa dos Sonhos, professora Paula Schumer, todo mundo que chegou por aqui, muito obrigado por toda a audiência de vocês. Queria reiterar aqui o convite, dia 26, terça-feira que vem, a partir das 18 horas, não vai ser aqui pelo Instagram, vai ser lá pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso canal no Facebook e pelo LinkedIn também. Você escolhe onde quer assistir, assista LGPD e organizações da sociedade civil, implementação, adequação e sanções. Importante, gente, a LGPD também tem consequências para as organizações da sociedade civil. E para discutir isso, a gente do OSC Legal, em parceria com a SBSA Advogados, vai estar fazendo esse evento, esse debate na terça-feira que vem, a partir das 18 horas. A gente vai estar contando com Estela Aranha, Fabrício Mota Alves, Laís de Figueiredo Lopes e Maraísa Rosa Cesarino, grande time de advogados e advogadas para falar sobre a LGPD e organizações na terça-feira que vem. Mas antes disso, amanhã, vou convidar vocês, vai ter uma live do pessoal da SBSA Advogados, vão falar sobre os impactos das medidas legais no dia a dia das organizações, amanhã, 16 horas, no canal da Escola Aberta do Terceiro Setor. Então, a parceria do SBSA Advogados com a Escola Aberta do Terceiro Setor, vai estar lá o Dream Team do SBSA Advogados falando sobre as questões legais e os impactos nas organizações. Não perca, eu também estarei lá amanhã, 16 horas, fácil. Cíntia, querida, mais uma vez, toda a gratidão por você estar aqui. Seu tempo é super corrido, eu sei disso. Você estava no meio de uma sessão, correu para vir aqui falar com a gente. Para quem não sabe, foi duro, viu, gente? A gente esticar essa agenda para essa mulher participar aqui com a gente, mas felizmente está aqui, nos brindou com essa experiência. A Cíntia é uma guerreira,
tem um trabalho grande de mobilização em Florianópolis. Essa experiência não podia ficar só em Florianópolis, a gente tem que mostrar ela para o Brasil inteiro. É uma experiência muito interessante. Eu sou fã da Cíntia, não é à toa que ela, né, além de tudo, além de todas as conquistas dela, ela também hoje é uma co-vereadora, né, reconhecida popularmente pelo voto, inclusive pela história, pelo acúmulo que tem. Cíntia, muito, muito, muito obrigado por você ter vindo aqui. Deixa aí, então, uma honrosa despedida para o nosso público. Muito obrigada pela participação, pelo convite, Lucas. Obrigada pela insistência, né, da gente conseguir uma agenda, mas a gente está se organizando para conseguir ter mais braços e pernas para estar em mais lugares, né? Porque a gente tem a vontade de se multiplicar. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou, todas as interações, desafios, né, que a gente precisa cumprir. Estamos abertos aí, né, para que a gente possa seguir nessa construção coletiva. E quem tiver interesse, quiser participar, que eu não entrei ainda, pode mandar uma mensagem ali pelo meu Instagram, né, Cíntia Mendonça, manda uma mensagenzinha no direct ali, que aí a gente coloca todo mundo que quiser participar nessa conexão, tá? Pode vir falar comigo, vem aqui para a gente conectar e a gente conseguir, né, ter mais força, como a gente falou, mais energia, para a gente conseguir continuar seguindo, mobilizando a sociedade civil agora, não só no município, mas no estado de Santa Catarina. A gente tem bastante desafio e essa oportunidade de trazer aqui, junto aqui na OSC Legal, né, OSC, é muito importante. Muito obrigado, Lucas, parabéns pelo teu trabalho, né, obrigado pelo convite e parabéns a todo mundo aí que se dedica tanto nessa construção, né, dessa agenda. Gente, então, muito obrigado, obrigado, Cíntia, obrigado a todo mundo que passou por aqui, todo mundo muito bem-vindo, todo mundo muito bem-vinda, toda a gratidão a quem estava por aqui. Terça-feira que vem, debate OSC Legal no nosso canal no YouTube. Um abraço, tamo junto e até lá. Tchau, tchau, gente, valeu. Tchau, tchau.